Ouça isso! A era dos V10 na Fórmula 1 produziu os melhores motores que o mundo já viu. Eles são os mais brutos, potentes e, na minha opinião, têm o melhor ronco de todos. Mas como foi possível fazê-los superar as 19.000 RPMs? E por que eles não são mais usados? Bem, eu vou explicar. A era dos V10 começou em 86 com um motor de 3,5 litros concebido pela Alfa Romeo, mas realmente se transformou em sucesso em 89 com a Renault. Naquela época, as regras para os motores eram bastante livres, com apenas uma limitação principal. A capacidade cúbica não poderia ser maior que 3,5 litros e os turbos eram proibidos. Então, com as regras mais livres, os fabricantes de motores apostaram em soluções bastante diferentes, com unidades V8, V10 e V12 juntas no grid. Há um tempo houve até um W12, mas ele foi um fracasso e nunca se qualificou para uma corrida. A Ford, no período, era fiel aos V8 por sua simplicidade e relativa economia de combustível. Já a Ferrari preferia um V12, já que sua complexidade e custos não eram um problema, eles pensavam apenas na potência máxima. E dá para entender, basta ver seus carros de rua para a época. A Renault foi a primeira a se destacar com os V10, quando começaram a desenvolver potências bem maiores que V8 e V12. Mas por quê? Eles eram todos motores de 3,5 litros naturalmente aspirados. Como geravam maior potência? Bem, tem a ver com o desenho específico de um V10. Então eu vou explicar. A receita para a potência num motor naturalmente aspirado é torque vezes RPM dividido por uma constante. Você pode aumentar a potência adicionando capacidade cúbica, como nos muscle cars americanos, em que os motores giram a baixas rotações, mas são bem maiores. Mas na Fórmula 1 você tinha um limite de cilindradas de 3,5 litros. Uma vez que você tem seu motor funcionando corretamente e a combustão ocorrendo corretamente, é mais difícil criar muito mais torque. Então os fabricantes decidiram apostar numa faixa de RPMs mais alta. Funciona se você puder aumentar a força com que o virabrequim gira. Dá para girá-lo mais vezes por segundo. Mas, é claro, não é tão simples. Se você tirasse o limitador de rotações do seu carro e acelerasse tudo ao sair da garagem, teria um motor quebrado rapidamente. Isso acontece por duas razões. Pistões, bielas e virabrequim são desenhados para trabalhar a uma velocidade fixa. Mesmo no seu Ford Focus de rua, os pistões trabalham a 55 km por hora no interior do motor. Eles vão dos 55 km por hora a zero no topo do curso e então aceleram na direção oposta. As cargas sobre o pistão são bastante grandes. Então, se você for além do limite, eles poderiam explodir ou romper as bielas ou qualquer outra forma de estraçalhar o metal. A segunda razão são as válvulas. Elas são empurradas pelos ressaltos do eixo de comando e trazidas de volta pelas molas de válvula e são desenhadas para uma velocidade do motor específica. Se você for além dela, você tem flutuação das válvulas. Essencialmente, a válvula não retorna no tempo certo. Pode haver perda de potência, já que os gases da câmara de combustão podem escapar muito cedo ou, ainda pior, o pistão se choca com as válvulas. Na batalha entre um pistão a 55 km por hora e as pequenas válvulas, os pistões sempre vencem, dobrando as válvulas e custando muito dinheiro, ou, nos termos da Fórmula 1, uma imensa quebra. Então você entende por que os engenheiros não podem pegar os motores e simplesmente adicionar um zero ao limite de RPM. Os fabricantes começaram a trabalhar nessas questões. Eles desenvolveram um acionamento pneumático das válvulas em vez de depender das molas. Eles tiveram de instalar uma bomba pneumática no carro, mas também poderiam controlar as válvulas muito melhor em altas rotações. As válvulas não se dobrariam como poderia acontecer num carro de rua. O sistema evoluiu bastante ao longo do tempo, mas o conceito básico ainda é bastante usado atualmente. Eles também começaram a usar materiais exóticos nos motores, como titânio, alumínio e berílio. Todos usados por suas boas propriedades térmicas, não contraem ou não se expandem muito com a temperatura e pela resistência que tem para o seu peso. Os fabricantes começaram a resolver esses problemas e gradualmente aumentar o limite de rotações. Uma coisa para tornar os motores mais rápidos era modificar o diâmetro e o curso dos cilindros. Existe o furo, que é essencialmente o diâmetro do pistão, e o curso, que é a distância entre o topo e a base de cada um dos pistões. Para reduzir as velocidades do motor, você pode diminuir o curso, então eles podem alcançar mais RPM sem quebrar nada, mas para manter a capacidade cúbica, você pode aumentar o diâmetro ou o tamanho do pistão. Então, me acompanhe. Quando o diâmetro e curso são os mesmos, nós chamamos de um motor quadrado. Mas os times de Fórmula 1 adotam ainda hoje uma configuração com maior diâmetro que curso, o que permite alcançar RPMs bem mais elevadas. De todo modo, de volta aos primeiros motores V10. Comparados aos V12 e V8, aumentar o limite de rotações era mais fácil para eles, e isso por causa do layout. Comparado aos V8, o V10 significa 2 cilindros a mais, obviamente. Com uma cilindrada padrão, representa cilindros menores. Se eles são
menores são também tipicamente mais leves, o que quer dizer que bielas, pistões e pinos não têm de ser tão robustos. Então, com a redução do peso e as válvulas fora do caminho pelo sistema pneumático, os motores podiam girar muito mais rápido. Mas você deve estar pensando, certamente o V12 tem pistões menores. E eles são, mas não conseguiam fazer os motores girar tão rápido. Eles têm o problema da maior massa rotante e da maior complexidade. Com isso, nunca chegaram a um regime de RPMs dos V10. Mas tem outra vantagem dos V10, a razão pela qual são tão amados. O barulho é incrível. O V10 tem esse ronco por causa da configuração. Eles giram mais alto, como o Lexus LFA de rua faz, e tem um desenho com 5 cilindros em cada bancada. E ao contrário do V12, 6 cilindros por bancada, o V10 não é totalmente balanceado, então ele soa mais interessante que o ronronar suave de um V12. Então, escuta aí. Tá entendendo? Então toda essa engenharia combinada fez os motores V10 chegarem a mais de 19.000 RPMs. Para fins de comparação, é 3 vezes mais que o seu típico carro de rua. E o dobro de um carro com maior regime de RPMs, não importa o que o seu amigo dono de um Civic diga. Isso significa que o pistão alcança 112 km por hora no interior do motor, e a essa velocidade a força G faz com que o peso do motor chegue a 2,5 toneladas. O que significa que, apesar dos metais exóticos, as bielas realmente esticam até 1 milímetro por curso. Eu cheguei a pilotar alguns Fórmula 1 com motores V10 dessa época, eles são meus favoritos. Os carros e motores são brutos e violentos. Os carros são super leves, com monocoques de carbono e motores que pesavam apenas 95 quilos e tinham muita aderência aerodinâmica. Eles giram tão alto que você tem de ajustar a audição ao carro. Às vezes você engatava uma marcha mais alta bem antes da hora porque não acreditava que aquele motor podia girar tão alto. Mas os carros daquela época não eram tão refinados quanto os atuais. Eles andavam com suspensões realmente duras e menos downforce que atualmente, o que significa que davam trabalho. Mas para mim tudo isso se soma ao prazer de pilotá-los. De todo modo, por que a era dos V10 acabou? Bom, para ter motores girando tão alto era necessário muito desenvolvimento e montanhas de dinheiro. Centenas de milhares de dólares em materiais exóticos para apenas um motor. Então gastavam outros milhares em processos nos componentes para garantir que não derreteriam ou desgastariam demais. Os times até testavam a frequência natural de cada componente, já que as vibrações dentro do motor eram tão grandes que eles poderiam falhar em condições normais de uso. Então desenvolver um motor de Fórmula 1 era inacessível para muitos fabricantes e a Fórmula 1 começou a ver isso como um perigo. Então, em 2006, a FIA trouxe os V8 de 2,4 litros numa tentativa de abaixar os custos e trazer os fabricantes de volta ao esporte. No começo, pouca coisa mudou. Eles ainda giravam alto e com um ronco interessante. Talvez não no nível dos V10, mas isso é assunto para outro dia. Na verdade, a Cosworth conseguiu superar a barreira dos 20.000 RPMs com seu motor, usando várias tecnologias malucas que vieram com um custo enorme. Mais tarde, a Fórmula 1 incluiu o limite de RPMs no regulamento para impedir a vantagem dos times de maior orçamento. Inicialmente, o limite era de 19.000 RPMs, depois 18, 17 e agora está em 15.000 RPMs. É uma pena pelo ronco, pela crueza dos carros e talvez melhor para o esporte, eu acredito. Assista também a esse outro vídeo sobre a evolução dos motores na Fórmula 1 de 1950 até os dias de hoje. E nos vemos na próxima.